Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é André Munhoz, sou membro da AEL. Estamos aqui presentes com o professor Felipe e o professor Pedroso, do Departamento de Engenharia Elétrica. E eu vou primeiro, antes da gente começar esse debate, nessa mesa redonda, eu vou apresentar o que é o projeto. Tá? A diretoria da AEL criou esse projeto chamado da AEL Mesa Redonda para os alunos de elétrica terem um espaço para debater assuntos relevantes à engenharia elétrica. Né? A gente saiu um pouco da sala de aula, debater questões políticas, questões legais que fazem parte da engenharia. Nesse caso, nós vamos abordar as telecomunicações, né? A internet brasileira. Recentemente nós tivemos uma polêmica envolvendo a Anatel e algumas das maiores empresas de internet e telefonia, e foi sugerido, né, o fim da banda larga fixa e ilimitada na internet. Então, ao invés de continuar ilimitada como é agora, as operadoras colocariam, né, barreiras à internet, o fluxo de dados passaria a ser limitado. Aí agora eu gostaria de pedir a alguns professores, o professor Felipe talvez, para dar uma introdução, apresentar em si o funcionamento da internet e onde o Brasil se localiza na internet mundial, se a regulamentação é boa comparado com outros países ou se a infraestrutura é... Ok. Bom, boa tarde a todos. Então, prazer estar aqui, enalteço a iniciativa, acho muito importante sair um pouco das questões mais teóricas de sala de aula e trazer a realidade. Né? Isso eu falo muito nas aulas, que a gente, né, alunos e profissionais da área de telecomunicações são formadores de opinião e devem ter a sua opinião com relação ao que está acontecendo com os sistemas celulares, se eles são tão deficientes. E agora, é claro, né, um dos assuntos extremamente importantes para todos nós entendermos, por que da noite para o dia as operadoras, elas simplesmente, né, não que elas decidiram, digamos assim, embasadas em alguma lei, elas simplesmente da noite para o dia falaram, olha, nós vamos agora limitar, né, a franquia, ou nós agora vamos efetivamente começar a cobrar aquilo que está em contrato. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte: quantos de nós, ou quais de nós aqui temos o contrato fechado com a operadora de telefonia fixa, móvel ou mesmo banda larga? Quantos de nós aqui tem o contrato para dizer exatamente o que reza a cartilha? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aquela história de eles têm direito, eles que eu digo, as operadoras têm direito a fazer isso? Sim, elas têm, porque se tiver em contrato dizendo que por um tempo limitado vai haver uma, né, não limitação de banda, perfeito. E a qualquer instante, se tiver lá numa cláusula do contrato, que a qualquer instante pode ser feito isso, vai ser feito. E, claro, tem que recorrer e tal. Agora, é óbvio, né, que não é dessa forma que se resolvem as coisas, né? Então, embora as operadoras possam ter esse direito, isso não é uma justificativa plausível. Tem que ser discutido isso com antecedência e não na calada da noite. Então, isso é o que a gente vai analisar aqui agora. Então, em um primeiro momento, sim, se o contrato diz, então. O que acontece é que quando há uma mudança no contrato, então, se você tem um contrato que diz que é ilimitado e, de repente, a operadora vai começar a cobrar, a legislação diz que você tem 30 dias para ser avisado, aceitar ou não. E se você não quiser aceitar, você pode cancelar sem, né, gastar nada, sem despender nenhuma multa, nada. Simplesmente você fala, olha, vai mudar, eu não vou fazer, então nós vamos, né, vamos procurar um outro operador. Só que isso também, então começa daí, ninguém tem um contrato, efetivamente ninguém tem esse contrato, né, até porque eles não fazem mesmo. É uma das questões que a gente, né, nós brasileiros acabamos sendo coniventes dessa situação, porque simplesmente nós não cobramos, né, o contrato. Se a gente sabe que tem que haver um contrato para dizer exatamente o que existe, então esse é o primeiro ponto. É um ponto que a gente deve discutir bastante, né, professor Pedroso, gostaria de ouvir também, né? Então esse ponto é o início para a gente discutir um pouquinho aqui, né? Também agradeço a oportunidade, o convite. Enalteço também a iniciativa, né? É muito importante que a gente tenha uma discussão política, né? Além da discussão técnica, né? Que vocês têm o curso Municipal de Redes, né? O pessoal do curso noturno é obrigatório, o júnior
optativo, né? Tem diversas disciplinas aí na área de telecomunicações também. Bom, essa questão da cobrança, né, ou da limitação da taxa, da quantidade de informação transmitida por mês, né? Então, nós temos um marco legal da Internet do Brasil, né? Foi uma lei aprovada, né? Está valendo, e lá especifica que o contrato, que especifica o modelo de negócio da empresa tem que ser mantido. Ou seja, se o usuário assinou o contrato, concorda com os termos, né? Então, bom, é direito da empresa limitar realmente a banda, né? Ou a banda, ou a taxa de transmissão, ou, né? Limitar a quantidade de dados, né? Ou seja, reza lá a lei que deve ser obedecido. Então, claro, esse modelo de negócio não é um modelo de negócio interessante do ponto de vista do usuário, né? É interessante do ponto de vista da empresa, né? Por que a empresa faz isso? Porque quer ganhar dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Então, se o usuário tem lá um plano que ele paga, sei lá, plano pré-pago, ele pagava R$15 por mês, plano pré-pago, né? E a empresa pode limitar a taxa dele, ou a quantidade de dados que ele transfere, e forçar esse usuário a contratar um plano mais caro, a empresa quer isso, né? Agora, cabe à sociedade, né, verificar se é isso que a gente quer mesmo. Porque se houver uma fuga em massa desses planos, né, as pessoas não pagarem, né, vamos migrar para outros planos, embora haja uma certa corporativismo, né, nessa questão, as empresas se movem em conjunto, né, no Brasil. Infelizmente a gente vê esse tipo de ação, né? Quando uma empresa se move, as outras se movem atrás. Coincidência, a sociedade acaba pensando que não é isso mesmo, né? O modelo de negócio é esse, mas não é. No mundo, na verdade, tem outro modelo de negócio. Inclusive, as empresas brasileiras não aprenderam a ganhar dinheiro nesse novo modelo, né? Ou seja, a empresa tem que aprender que ela não vai ganhar dinheiro fornecendo só os serviços de acesso à internet, né? Então, isso aí ela vai ter que aprender a ganhar dinheiro com outra coisa. Então, as empresas têm que começar a pensar em novos modelos de negócio. O que ela vai agregar ao serviço de conectividade que ela está ofertando, porque não é esse o negócio principal que vai dar dinheiro no futuro, né? Isso já acontece em outros países, né? Quando você tem bastante oferta de serviço de conectividade, as empresas fornecem outro tipo de serviço, né? E que aqui o pessoal não pensou nisso ainda, né? O pessoal continua aquele modelo antigo. Quero vender o acesso à internet. Beleza, vou rever disso, né? Então, hoje em dia a gente caminha para um outro sistema, né? O 4G, por exemplo, é uma rede de dados, né? Uma rede de dados, né? Não faz muito sentido você limitar a quantidade de informação transmitida, porque a capacidade de transmissão é muito grande, né? Então, quer dizer, você está limitando o serviço que o usuário pode ter acesso, né? O usuário pode baixar vídeo, né? Mas ele só pode ver os 10 primeiros minutos. Depois ele não pode mais, né? Então, ou seja, a quantidade de serviços que você bloqueia, né? Como vídeo streaming, música, né? Então não consegue acessar. E daí? Daí o usuário tem que pagar mais, né? Então, aliado a isso, né, a gente vê, vocês devem ter visto, hoje tem operadoras de telecom em dificuldades, né? Muitos operadores em muita dificuldade no Brasil, né? A Oi aí, né, com falência, né? Já pré-falência, né? Então, concordar com o pedido, né? O rating de investimento, né, pelas agências está no último nível, né, com 60 bilhões de dívida, né, um negócio mal feito com a Portugal Telecom, né, então, dinheiro investido e perdido de vários fundos de previdência, bancos estatais, né. Então, o governo tem a mania no Brasil de investir mal. Isso tudo se reverte, né, se reverte em custos maiores, né, então, se a empresa telecom é mal gerida, né, e tal, acaba tendo custos maiores. Além disso, né, chama atenção para outro aspecto também, desenvolvimento de tecnologia de telecom, né? A gente é consumidor disso, né? Aqui na universidade, em várias outras centros especiais, a gente tenta evoluir a pesquisa na área, mas é muito pouco o esforço, né? O esforço que a gente tem é muito grande, mas no cômputo total, isso é muito pouco, o que se faz é muito pouco aqui. Então a gente tem poucas indústrias desenvolvendo tecnologia na área, né? Você tem poucas empresas desenvolvendo software na área, então acaba que as empresas de telecomunicações hoje elas são compradoras de soluções, elas compram tudo de fora. Você não vê hoje uma indústria nacional fazendo digamos, estação rádio base, por exemplo, não vê, a gente compra de fora.
Então a gente paga o custo, né? A gente acaba tendo um custo muito maior e a empresa Telecom quer ter o seu lucro, né? Então aí ela começa a forçar essa tipo de situação que a gente viu. Repassa o custo ao Repassa o custo ao consumidor. Bom, é claro, né, que cabe ao consumidor realizar suas escolhas, mas a gente sabe que no Brasil, às vezes, a gente não tem muita escolha. Então é um problema complexo mesmo. A lei permite que a operadora imponha ao consumidor, se ela fizer um cartel, elas impõem ao consumidor uma situação, ou você gasta mais com a gente, ou você não transfere dados. Aí o consumidor fica numa situação, poxa, mas se eu trocar de operadora e a outra operadora tiver a mesma política, ele não tem opção de verdade. Aí que me parece que é um problema que deveria ter o dedo do governo nisso aí. Você, poxa, espera aí, então caracterizou um cartel, né? Então as agências de fiscalização, né, podiam começar a agir nesse lado de formação do cartel. Não do lado da... A lei permite que a operadora faça o contrato que bem entender. O consumidor é livre para desmanchar sua relação com a empresa, mas em não havendo opção, de repente todas resolveram fazer a mesma coisa, então a Anatel teria que atuar. Né? E cabe aí ao consumidor de protestar. Também a gente tem outro problema no Brasil, a gente não protesta. Né? A gente, né, nós estamos aqui reunidos, né, numa iniciativa inédita, né, aqui no nosso curso. Né? Então a gente precisava ter mais disso. Né? O cidadão, aqui temos uma comunidade esclarecida, formadora de opinião, mas o cidadão normal ele não tem essa visão. Então como é que ele vai poder protestar se ele não sabe se é certo, se é errado, está contra a lei, está contra a lei? A gente tem que começar a ensinar isso aí. As empresas estão na lei. Né? Mas é que nem aquele cara que tem a conta na Suíça e diz que não é dele. Né? Ele que movimenta a conta, mas não é dele. Né? É mais ou menos isso. Né? Então as empresas fazem o cartel. Está na lei, elas podiam ter feito esses contratos dessa forma, mas não dessa forma, de maneira cartelizada. A formação de cartel deveria ser tratado isso aí. Professor, a gente vê inúmeras desvantagens na regulamentação atual. Há alguma vantagem, pelo menos? O marco legal, você está falando do marco legal da internet? Sim, não só o marco legal, mas não somente na internet, mas da telefonia em si. Há alguma vantagem? A regulamentação brasileira, ela, ao menos parte dela se mostra inovadora, ou é uma regulamentação que foi feita antigamente, não tem uma inovação, é muito precária? O marco legal da internet é muito interessante. Né? Poucos países têm lei regulamentando o uso da internet. Né? Então, por exemplo, né, uma coisa que você tinha há pouco tempo atrás era a segregação de tráfego. Né? Por exemplo, a operadora podia fazer um usuário ser mais importante que outros. Hoje não pode mais. Hoje todos os usuários têm que ser tratados de forma igual. Ou seja, se está ruim o serviço, vai ficar ruim para todo mundo. A operadora não pode falar assim, não, eu te vendo um serviço melhor para ele, e daí eu segrego o tráfego desse usuário, que vai ter prioridade em relação aos outros, dentro da minha rede. Aí o cara vende muito mais do que ele tem para vender, né? Ele podia vender, digamos, né, uma taxa de transição somada de tantos gigas, né? Vende muito mais. E daí ele segrega, vende um serviço diferenciado. Então tá, assim, para o teu funcionar melhor, você paga mais, tal, não pode mais. Então você não pode fazer isso aí, nem para aplicações. Por exemplo, seria interessante o serviço de vídeo on demanda para eles, que pagassem para as operadoras e tivessem prioridade na transmissão do seu tráfego. Né? Aí as pessoas saberiam, por exemplo, vou contratar aqui o NetVideo, né? E o NetVideo é melhor que os outros serviços. Eu vou contratar esse, porque ele já estabeleceu contratos com as operadoras e o tráfego dele é priorizado em relação ao outro. Ele não pode fazer isso mais. Então todos os usuários têm que ser tratados igualmente, o que é interessante. Né? É claro que as empresas estão colocando seus servidores mais próximos dos usuários, né? As empresas estão se mexendo para fazer o serviço delas ser melhor, né? No aspecto de qualidade e tal. Ficar mais perto do usuário, posicionando mais servidores mais perto do usuário.
o vídeo streaming vai ficar melhor. Né? Então, mas isso é uma coisa justa. Né? Com relação à legislação na área de telecom, falando de telecom pura e simples, né? Você tem, quando você fala de telefonia celular, você tem uma legislação sobre qualidade do sinal, né? E cobertura. Então, é interessante, né, você fazer isso, só que a transmissão na internet é mais que isso. Por exemplo, você pode ter uma qualidade de sinal muito boa aqui nessa sala, com antena aqui do lado. Mas todo mundo aqui está tentando acessar a internet usando essa antena. Então, ou seja, congestionou a antena. Então, a nossa legislação não enxerga isso. Ela não enxerga esse congestionamento que acontece do ponto de vista de uso compartilhado. Né? Por quê? Porque quando veio essa legislação, esse problema não existia. Porque o problema de uso compartilhado é um problema mais de controle de acesso ao meio, que é uma questão de redes de computadores. Então, que permite que aquela largura de banda ali, de taxa de transmissão, tipicamente você tem no 4G, por exemplo, né, numa NOD, né, numa estação rádio base, na área de alcance de uma antena, você pode ter uma taxa de transmissão 100 Mbps, né, até 100 Mbps, né, se você usar completo, capacidade de 25 Mbps a 100 Mbps, tanto para transmitir e para receber. Mas quer dizer que você vai obter essa taxa se você estiver sozinho. Né? Se tiver você sozinho, você transmite 100 Mbps. Entrou um outro cara, você vai ter 50 Mbps. E se tiver 100 caras ali, você vai usar 100 1 Mbps. Né? No melhor dos casos. Né? No melhor dos casos. Existe um overhead, vai ser a metade disso na prática. Então, tanto que as principais fabricantes, eles limitam a 180, 200 usuários habilitados numa mesma antena para funcionar, para que eles tenham recurso. Só que a transmissão do vídeo vai parar antes disso. Então, na nossa legislação não diz qual que deve ser a taxa de transmissão efetiva. Então, quer dizer, e a taxa de transmissão efetiva que tem ali é o que o lugar está percebendo, e não a qualidade do sinal. Tanto é que, quando a gente entra numa região onde tem Wi-Fi, por exemplo, aqui na universidade, que tem um access point Wi-Fi, como é que você escolhe qual é o ponto de acesso que você vai usar no Wi-Fi? Normalmente a pessoa vai lá, qual que tem a maior potência de sinal? Esse aqui, então, esse aqui eu vou me conectar. Só que não quer dizer que você vai ter a melhor qualidade de serviço, né? Porque pode estar todo mundo conectado aqui, está todo mundo assistindo o jogo de futebol do Brasil, né? E está muito ruim para todo mundo. Então, a mesma coisa vale hoje para a comunicação via celular. Então, não existe uma fiscalização nesse sentido. A fiscalização vem em área de cobertura, que é estabelecida em contrato, quando foi feita a licitação pública da concessão. Né? Então, tem uma qualidade de sinal a ser obedecida, né, pela concessionária, e tem a cobertura que precisa ser cumprida. Né? Tem que ter cobertura naquela área da concessão. E aí a gente esbarra, né, num ponto, né, pelo que a gente entende que o que aconteceu no Brasil, a privatização dos sistemas de telecomunicações, ele já está obsoleto, isso ocorreu há mais de 10 anos, né? Então é óbvio que tem que ser alterado. Então já existe proposta de lei para que se altere o modelo brasileiro das telecomunicações, que era baseado em competição e universalidade, né? Só que agora a competição, ela mudou drasticamente. Antes nós tínhamos mais de 10 players, né? Mais de 10 operadoras. Hoje a gente tem praticamente um oligopólio, né? E que a gente não pode dizer que é cartel, mas está se parecendo. Por quê? Porque na calada da noite todo mundo se une lá, as operadoras, contra um inimigo comum, que são as OTTs, né? Então, o grande objetivo, né, das operadoras terem feito essa mudança, né, da noite para o dia, fizeram impor isso, né, foi a concorrência forte que eles estão sofrendo na Netflix. Né? Então, OTTs que são, vamos dizer assim, provedoras de um serviço, né, que eles utilizam as redes comuns, estão prejudicando muito as operadoras, né? O professor Pedro lembrou bem, todas elas estão em crise. Então, para piorar essa semana, infelizmente a Oi, que já estava na pior situação, era uma operadora que foi tida por muitos anos como a última ou a única nacional. Nos últimos meses, graças a algumas benesses do governo, chegou numa situação insustentável, aí eles passaram uma parte para uma empresa multinacional, Telecom Itália, mas mesmo assim não resolveu. Mas só que a grande questão devido a essa crise toda não é só a Oi.
Todas as outras estão devendo muito, bilhões, né? Valores muito altos. Então, é óbvio, eles têm que passar vamos dizer, esse prejuízo para alguém. Então, é claro, a Anatel já se pronunciou, né, até quando teve essa questão toda, a Anatel simplesmente disse, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo, né, franquia, porque, sabe, tem que proteger os que usam pouco a internet, só que eles estão nivelando por baixo, né. Então, assim, tá, eu uso pouco, vou pagar pouco, beleza, que bom. Mas e quem usar muito, tá certo, vai ter que gastar muito, e esse muito é quanto, né. Então, é óbvio que hoje, né, se a gente for considerar, se você quiser adquirir um serviço de banda larga, hoje existe já tudo definido, a velocidade em relação à tua franquia. Mas até então está tudo suspenso, então é óbvio que as operadoras não podem mexer nos contratos antigos, tá sendo feita uma audiência, né? Então a audiência pública do Senado está sendo feita agora, então eles não podem mexer por enquanto. A Anatel também fez uma audiência pública para receber algumas contribuições, só que todas essas contribuições fatalmente elas vão passar por uma mudança radical. Porque hoje a gente está vendo isso, são pouquíssimas empresas que exploram serviços de telecomunicações, essas pouquíssimas empresas são muito grandes, detêm aí mais de 80% do mercado nacional e estão em crise e tem concorrência forte, que são as OTTs. Então veja que o cenário está bem complicado, né? Então assim, nós estamos olhando o lado dos usuários, nós somos usuários, mas se a gente fosse um empresário, nós trabalhássemos numa operadora, a gente também sabe que a coisa não está fácil, né? Então alguma coisa tem que ser feita. Eu achei muito importante e eficaz, né, essa questão que o governo deu um tempo, pediu para segurar tudo e que se discuta, né, com todos, né, com todas as áreas, o usuário, o mercado, né, então para tomar algumas ações, né. Então isso que é importante a gente entender, nós estamos numa fase de transição, mas é um momento importante, né, para a gente discutir essa questão. E se a gente for ver em outros países, né, eles também estão com essa situação. Alguns países já definiram, mas tudo é complicado no Brasil. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, com a Europa, é outra realidade. O custo de vida, o salário mínimo, o quanto eles vão pagar, claro que é maior que a gente, mas eles ganham muito mais que a gente. O custo de vida deles talvez seja relativo e tal. Então, é complicado. A gente vai ter que realmente receber, né, ver quais são os valores que as operadoras vão tentar comercializar para a gente aceitar ou não. E essa que é a grande questão, é quanto eles vão cobrar. Então agora não adianta a gente discutir muito, será que vai ficar caro? O que a gente tem que ter uma ideia, isso não se tinha, é quanto uma família, né, gasta ou necessita, né, de megabytes, tá certo? Ou mega, não giga, ou às vezes tera, né? Se o cara é um heavy user, tá certo? A gente vê que são 300 gigabytes, né, num mês, às vezes não é muito. Então você começar a fazer conta. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem feito muito, porque não tinha essa questão. Mas agora tem que fazer realmente. Por quê? Porque que nem TV por assinatura. Você quando vai contratar um serviço de TV por assinatura, claro, você gostaria de ter todos os canais. Aí você vai pagar, no primeiro momento você vai, nossa, é muito caro e metade deles eu nem vou ver. Então vamos ser mais eficazes, né? Vamos reduzir e tal. Então é isso que vai ter que acontecer, essa acomodação. A questão de usar uma franquia ilimitada, né, como o professor Pedroso comentou, tem as questões técnicas. Então é claro, as operadoras vão dizer, nossa, mas eu não vou ter rede para tudo isso, eu vou ter que ampliar muito, eu vou ter que investir muito. Só que esse investimento eu não tenho, eu estou deficitário, como é que nós vamos fazer isso? Então você quer mais, você vai ter que pagar bem mais, entendeu? Mas quem vai pagar essa conta? Né? Então é isso tudo que nós temos que discutir. Então hoje o que a gente precisa é entender quais são essas questões e a gente vai fazer a nossa lição de casa. Quantos gigabytes eu preciso por mês, né? Em cima do meu perfil. E é isso que todos nós temos que ter, porque não adianta achar que a gente vai ter um preço razoável com uma franquia limitada, né? Então é óbvio que a gente vai ter que chegar e falar, bom, eu não sou um heavy user, graças a Deus, eu não uso games e tal. Então vamos lá, quanto mais ou menos? É o que acontece ou acontecia com a gente quando você ia definir qual é o seu plano, tanto na telefonia fixa quanto na celular, qual é o seu plano, quantos minutos de ligações para fixo, ligações celular, para a mesma rede, da mesma operadora ou não. Aí você ficava chutando, né? Você ia para um valor e você via, puxa, passei muito, olha só quanto eles estão cobrando a mais se eu passar, ou não, ou então pega um maior e sobra um pouquinho, e é isso que tem que ser feito, né? Para a gente aí sim ter uma boa análise e poder aceitar isso, porque realmente não adianta a gente ficar revoltado, né, com a situação, com os valores, se as operadoras simplesmente começarem a quebrar e ir embora do país. E aí? Vamos voltar ao monopólio, pessoal? Que tal, né? Monopólio? Vocês lembram disso? Não, né? Não. Queiram lembrar. Então, além dessa questão das operadoras estarem em crise, nós também temos uma infraestrutura do Estado que talvez tenha preciso de mais investimento.
como é a estrutura brasileira em relação à Argentina, Estados Unidos? Os números já dizem por si, né? Se a gente for olhar a nossa qualidade. Então, assim, nós temos um número absurdo de usuários. O país é muito grande, a população é muito grande. Estamos em 4º lugar, né? O número de usuários no mundo. Só que vai ver a qualidade. Estamos em 88º lugar. A média lá é 4,2 GB, nós estamos com 3 e pouco a média. Né? Então, assim, aliás, giga não mega, né? Nós estamos com uma quantidade e uma qualidade que o professor Pedro já analisou, já falou, né? Exatamente isso, é óbvio. Se a empresa está deficitária, vamos ser sinceros, se você está com problema, você vai comprar uma calça de grife, você vai andar com a melhor, né, com roupa ou com o melhor carro, né? Só se você quiser ser um caloteiro. Se não, se você tem o pé no chão, você tem que dizer, não, realmente não dá para eu ampliar. Eu gostaria de ter fibra na casa de todo mundo, seria a melhor tecnologia, e que é a tecnologia que todos os países desenvolvidos utilizam. Né? Fibra até a casa do usuário, né? Isso é o melhor dos dois mundos. A grande questão, né, é que para isso acontecer, é óbvio, o operador tem que investir muito, e esse investimento é a médio prazo, até porque ela não sabe se na sua casa, né, vai valer a pena colocar fibra, se você vai ser um heavy user, vai ter um pacote maior ou não, né? Ou seja, eu vou investir muito na tua casa, de repente ser um light user, né? Então, olha só, para começar, é óbvio, se você perguntar, os próprios números também dizem por si só, né? Os índices de qualidade da Anatel para banda larga, por exemplo, estão péssimos, não só da banda larga, telefonia e tal. E são índices, se a gente for olhar cada um desses índices e tal, são valores medianos bem baixos, né? Nada muito exigente, mas não se consegue, é óbvio, por causa de toda essa crise. Então, é óbvio também que nós poderíamos ter uma qualidade muito maior, o tamanho desse país, né, o tamanho continental, tem que investir muito em telecom. Mas isso aconteceu nos últimos anos? Não. Exatamente. O que a gente falou é super correto. Né? Quem é que vai pagar a conta? Tem que pensar nisso, tem que ser realista. Quando uma empresa vai fazer um investimento, ela vai verificar qual que vai ser o retorno. Em quanto tempo que ela vai ter o retorno do investimento dela. E se essa conta não fecha, né, eu vou retornar em 210 anos. Ela não vai fazer investimento. Não adianta. Então, por isso que a gente vê que todo o interior brasileiro, né, as cidades do interior, são carentes em acesso de alta velocidade. Né? Então, os usuários já acabam tendo problema. Por quê? Porque você precisa fazer um investimento, instalação fibra ótica, etc., né? Torres de transmissão, e que não compensa o custo. Tem um estudo da CGI Brasil, o CGI é o Comitê de Gestão de Internet Brasil, eles fazem um repórter, né, de 2 em 2 anos sobre a situação da internet no Brasil. Então, se você olhar lá e ver a situação do interior, né, pega lá, cidades do interior, né, qual que é o perfil consumidor de internet? Ah, tá, jovem, tem a idade de 20 anos, tem lá a estatística, população jovem, com curso superior, né, com renda média em uma certa faixa. Aí você vai ver, aí você coloca esse perfil nos municípios. A empresa vai fazer esse ponto. Esse município tem, sei lá, 20 mil habitantes. Vale a pena eu colocar um serviço de banda larga aqui? Aí ela vai colocar na estatística. Será quantos consumidores de banda larga eu tenho nesse município? Aí vai ver que a escolaridade, né, a projeção não é boa. Né? A projeção não é boa. Então ela vê que não vale a pena fazer investimento. Só que é um ciclo ao contrário, né? Não é um ciclo virtuoso. Um ciclo ao contrário. À medida que você não tem infraestrutura nas cidades, a gente acaba tendo educação pior. O próprio município não consegue nem ter acesso ao serviço que o governo oferece. Né? A participação daquela população é menor. Né? A população acaba não consumindo serviços modernos, né? Netflix, por exemplo. Né? A pessoa não vai consumir aquilo que não tem acesso. E várias outras coisas, acesso a sistemas governamentais, né? Hoje é uma questão de qualidade de vida até do cidadão, né? De poder fazer suas solicitações, sem ter que se deslocar, descobrir como é que estão as coisas, né? Ter acesso à informação. Então, tem uma população sem acesso à informação. E as empresas não vão querer se instalar também porque não tem infraestrutura. Né? Ou seja, é o ciclo contrário que a gente gostaria. Infelizmente, isso é triste, principalmente a questão da educação.
E tem muita gente questionando, já falando, a neutralidade da rede lá imposta pelo Marco Civil diz que todos têm que ter acesso à internet. Né? E aí é exatamente o que acontece. Quer dizer, então muitos até já consideraram normal ter uma franquia ilimitada e acessavam uma série de informações. E agora, vão cercear esse acesso? Então existe até uma ilegalidade nessa questão. Né? Então, é claro, muita gente discute, mas a operadora só pode cortar se você não pagar. Mas eles só vão cortar quando você estourar a franquia. Então, veja como... E o Marco Civil não fala nada sobre franquia. Então, esse é outro ponto que tem que ser revisto na legislação. Mas isso é verdade. Todo mundo tem que ter acesso. E quem não tem acesso, imagina uma escola, né, exato, o professor Pedro comentou, é seríssimo, uma escola no interior, né, não tendo infraestrutura, a operadora também não tem dinheiro, né, não vai ter o retorno, o payback lá dos seus investimentos, a escola não vai ter acesso à internet, a meninada não vai ter acesso à internet, não vai ter uma aula muito mais eficaz do que se fosse só com livros e tal. Então vejam que impacto, que triste é essa situação. Parece uma coisa simples, a franquia, né? Mas olha a complexidade desse assunto, né? A gente está falando sobre o futuro desse país, tem que passar pela educação. A educação passa por acesso à internet, né? O último governo aí, um projeto muito grande aí, decidiu fazer uma rede de fibra ótica pelo interior. Então um anel de fibra ótica aí pelo interior inteiro. E está pronto já, foi usado infraestrutura compartilhada, né? O sistema Telebrás. Então, ou seja, sempre tinha uma estatal lá que tinha torre de transmissão de energia, passaram a fibra ou usaram a fibra que eles estavam passando e tal. E isso aí foi uma obra que foi praticamente concluída para a Copa. E entre todas as cidades que participaram da Copa, foi concluído e está passando pelo interior do Paraná, inclusive. E agora estão numa fase em que eles estavam licitando rádios para fazer a conexão de localidades de até 50 km longe dessa fibra. Ou seja, mas é um investimento que o governo está fazendo para suprir uma necessidade que existe e que poderia ter sido feita em parceria com o privado. Agora, qual é o modelo que isso deve ser feito? É isso que deve ser discutido. Porque a empresa precisa ter lucro na sua atividade. Não dá para a gente imaginar que a empresa vai ser boazinha. Porque tem investidor, o investidor quer ter o retorno. Então, ou seja, mas está claro já que o governo não tem recurso suficiente para esse investimento. E por mais recurso que coloque, não vai conseguir resolver o problema. A gente precisa capilarizar esse acesso. Agora, como é que isso vai ser feito? Eu acho que a gente tem que olhar para a experiência do mundo, né? Se a gente vê lá quem que tem melhor infraestrutura de internet no mundo, né? Então, Coreia, né? Singapura é uma ilha, né? Agora lá para aqueles países lá do norte da Europa, né? Então, ali você tem excelente qualidade. Né? Lá na Ásia você tem um conceito de compartilhamento de infraestrutura, por exemplo. Tem uma empresa lá que provém infraestrutura. Aí não tem aquele negócio de ter uma antena de celular a cada quadra, né? A gente vê muito discutindo, mas tem uma infraestrutura compartilhada. E a empresa que vai operar, ela aluga o serviço, né? E tem que pensar se no Brasil tem condições para isso também, né? Pode ser que sugere problemas na nossa... E passa por legislação também, né? Tem uma legislação chamada Unbundling, né? Que é exatamente isso. A Anatel, se ela fosse administrar melhor, como ela deveria, ela saberia que não poderia liberar para que todos os operadores colocassem suas próprias torres. Por que não o compartilhamento da infraestrutura, né? É isso que está acontecendo hoje no mundo, porque a poluição visual é muito grande, né? Principalmente se você considerar que um sistema sem fio tem que ter antena. E se tem antena, tem que ter torre. Né? Se tem torre, tem investimento, tem a questão até da poluição visual e, é claro, de uma certa forma, nós temos que cuidar bem, né? Temos que ter sempre o nosso lado sustentável de ser, né? O profissional de engenharia tem que ter isso muito forte e ele não pode contribuir para que isso ocorra, uma poluição visual e também não só visual, mas a questão até das emanações de ondas eletromagnéticas que fazem mal ao corpo humano. Então, qual é a saída? Compartilhamento, né, de infraestrutura. Existe legislação a respeito, mas a Anatel não é firme nisso. A Anatel perdeu muita força nos últimos governos, como agência nacional reguladora de telecomunicações, ela deveria ser muito mais atuante a favor do usuário. E, infelizmente, ela está sendo conivente das operadoras, né, considerando que as operadoras estão mal, que se ela for realmente muito atuante,
muitas delas vão quebrar, fechar e ir embora. Então, assim, não é bem assim também, a gente discutir todo esse assunto. Então, tem que realmente mudar muito na legislação. Você está falando, até o que o professor Pedroso comentou, a questão dos outros países na Europa ou na Ásia mesmo, eles têm um compartilhamento muito mais eficaz, muitos órgãos do governo, esse PNBL, aí, o Plano Nacional de Banda Larga que o professor comentou, realmente era uma ótima saída, né, uma parceria, onde muitos órgãos públicos poderiam compartilhar sua infraestrutura em prol dos usuários. Então até ressuscitaram, né, para lembrar que ela estava apagada depois que a Anatel surgiu e tal. Então surgiu do nada a Telebrás e não, vocês querem infraestrutura? O governo vai suprir essa infraestrutura para as cidades do interior. Por quê? Porque é óbvio, as operadoras querem um filão, né? O filão seja nas grandes capitais, está aí no interior, como é que fica? É claro, o governo deveria, poderia, só que agora com essa crise toda, infelizmente parou muito. E aí a gente fica com esse grande pepino, né? Aquela história de que a privatização garantiria que toda a cidade teria no mínimo 2 operadoras, qualquer que seja celular, fixa ou banda larga, isso não ocorre. Isso, aliás, já ocorreu até mais hoje e elas estão se juntando para tentar sobreviver. Então aí a gente fica no risco de voltar a um monopólio. Aliás, tem cidade que ainda está no monopólio. O que a gente vê muito é a empresa querendo fazer o serviço mínimo. A empresa que ganhou a concessão, que aí a concessão é feita de forma que a empresa, para pegar uma concessão considerada boa, que vai dar retorno, ela tem que levar concessões ruins. E daí tem o critério mínimo. No mínimo, o serviço tem que ser assim assado nessas localidades. Então aí os caras chegam a fazer estudo, né? Às vezes eles procuram a gente fazer projetos de como prover o serviço mínimo, né? Que eles precisam, mínimo necessário. Ter o gasto mínimo. Como é que eu vou gastar o menos possível para oferecer aquele mínimo, não mais que isso, aquele mínimo. Então, ou seja, são localidades que não interessam para a operadora. E o Feliz tem razão. A Anatel perdeu muita força, né? Foi politizado. Então, infelizmente, então devia ser mais técnica a solução. Então, a Anatel devia discutir mais sobre questões de compartilhamento, sobre como que vai fazer um modelo, né, de regulamentação ali para sustentar o negócio e para que seja, tenha uma evolução em termos de... Eu gostaria agora de abrir um espaço para dúvidas, né? Alguns, ou comentários, né? Alguém tiver curiosidade para fazer. Ele chegou a comentar sobre o Marco Civil ter acabado por acabar com a discriminação das operadoras na oferta de serviço. Mas o Marco Civil não faz só isso. Além disso, ele discrimina a própria tráfego de banda, a maneira com que a operadora controla essa banda, que vai ser, eu não sei exatamente como funciona a coisa, do lado técnico da coisa, mas o Marco Civil ele atua no sentido de não deixar a operadora controlar quais sites, que os sites que estão tendo mais demanda possam oferecer maior tráfego. Nós comentamos isso no começo, né? E é uma coisa que o pessoal começou a fazer. Sobre o usuário, mas não sobre a... Não, o usuário também. Porque, assim, por exemplo, se uma empresa, vamos supor que uma empresa Facebook, vai lá e paga para uma operadora para priorizar o tráfego dela. A impressão do usuário vai ser que aquele serviço provido por ela funciona melhor que os outros. Mas, na verdade, é porque ela está pagando porque o tráfego destinado a ela seja priorizado. Mas o ponto que eu comentei é o seguinte: muitas pessoas estão entrando no Facebook, por exemplo. A operadora pode decidir alocar mais tráfego para onde tem esse tráfego, esse tráfego está aumentando. E o Marco Civil acabou com isso. Então, acho que seria importante entender até que ponto não permitir a discriminação, que não necessariamente é uma coisa ruim, até que ponto isso influenciou na necessidade de você entrar com a ideia de acabar com a franquia limitada. Olha, não necessariamente as coisas estão relacionadas, né? Mas deixa eu dar um exemplo. No começo do serviço de internet, né, você fazia um contrato lá com uma operadora, né, tinha lá uma DSL na sua casa. Né, aí você contratou lá, suponha, 1 mega UPS. E existiam momentos em que não funcionava. Você não tinha nada de banda.
você tinha muitos usuários ativos lançando tráfego e parava de funcionar. Qual que foi a solução que o pessoal começou a dar? O pessoal fazer aquele negócio, olha, eu vou garantir 10% do teu tráfego. Né? Então, ou seja, você contratou 1 mega, mas ele está garantindo para você 100 mega. Ele te fornece 100 mega, ele não deixa, ele prioriza esses 100 Mbps na rede. Ele não vai vender a mais do que aquele tráfego que foi garantido. Né? Então, todo mundo tem uma parcela garantida. E do tráfego excedente, em caso de congestionamento, ele descarta. E esse modelo é muito interessante. Sabe, esse modelo de contrato é muito... E isso é preservado até nesse marco legal, é preservado. E por que é muito interessante? Porque o custo de você ter um enlace de alta velocidade, 10 Mbps, é muito alto. Porque a operadora tem que reservar banda para você na rede dela. Então, ela tem que reservar esses 10 Mbps na rede dela, para você usar como você bem entender. Então, ela não pode vender além disso, percebe? Então, ela não pode, se ela for vender além disso, ela tem que aumentar a rede dela. Ela tem que investir em infraestrutura. E pode ser que eu, usuário, eu não estou interessado em ter 100% do tempo esses 10 Mbps alocados para mim. Então, eu estou interessado em ter, digamos que eu contratei 10 Mbps agora. Bom, 1 Mbps para mim, eu leio e-mail, acesso à internet, né? Eu não vou, de repente, assistir um vídeo em qualidade 4K, mas tudo bem, eu abro mão disso naquele horário de congestionamento. Né? Então, só que, quando a operadora vendeu mais do que tinha, né? Na prática foi isso, né? Ela está fazendo um compartilhamento mais eficiente da banda que ela tem, né? Só que o preço que ela vai me cobrar é muito melhor do que se eu tivesse a garantia de 100% daquela banda contratada o tempo todo. Então, ao invés de pagar 4 mil por mês, eu pago 100 mil, né? Então, eu falo assim, não, beleza, para mim está mais que bom, desde que eu tenha uma garantia que vai funcionar. As operadoras, elas começaram a fazer isso e as reclamações que existiam caíram quase zero. Porque, assim, era muita reclamação na Anatel quando elas não faziam isso. Então, quando elas começaram a fazer a garantia de uma taxa mínima, elas zeraram a reclamação. Por quê? Porque o usuário comum, ele está interessado que o serviço funcione com baixo preço. De repente, é um caminho começar a equacionar contratos dessa forma. Né? Funcionaria para limitar a taxa dos usuários, então, maximiza o uso da rede. Né? Então, é só o usuário escolhendo o contrato. Né? Qual que é a taxa de transmissão que você ficaria feliz? Se você tiver mais que isso, né? É um bônus. Né? Então, e muitas vezes você está fazendo transferência numa taxa bem maior do que aquela, porque o uso é compartilhado. Né? Nem sempre todos os usuários estão ativos o tempo todo, mas caso estejam... É o que a gente falou na questão do modelo de negócio, né? Então, a gente, né, o professor Cardoso comentou, a gente tem que pensar, né, a gente falou um pouquinho isso também, tem que pensar num novo modelo de negócio, e é isso que você comentou, que você perguntou, é exatamente essa questão. Então, hoje no mercado corporativo, né, a gente chama aquilo que, né, a gente tem já em prática, que eles chamam de SLA, Service Level Agreement, que é o tal do QoS, Quality of Service, né? Ou seja, você tem contratos de acordo com aquilo que você precisa. Então, por exemplo, dentro de um acesso banda larga, você precisa do quê? De um throughput bom, você precisa de uma latência alta ou baixa, você quer ter continuidade, você quer ter, né, disponibilidade. Então, assim, existem vários parâmetros, né, dentro das redes de telecomunicações. E cada empresa ou cada usuário, quer dizer, então a gente tem que transladar esse modelo que hoje é utilizado nas empresas, que é esse SLA, onde está lá no contrato, que em 98% do tempo tem que ter a disponibilidade e tal. Então, e se isso não for cumprido, multa para a operadora e você deixa de pagar aquele valor máximo mensal e começa a descontar. Você entendeu? Então, isso tem que ser utilizado também no mercado, né, residencial, porque é isso que nós estamos discutindo aqui. Cada um de nós tem um perfil. E se cada um de nós tem um perfil, a gente só deve pagar aquilo que a gente realmente necessita. A gente tem uma, né, volta a repetir, usar o exemplo da TV por assinatura. Né? Por isso que a TV por assinatura, ela está perdendo muito usuário, o CatNet está crescendo, né, o piratão lá está crescendo, por quê? Porque ele não quer nem aquele pacote máximo, nem aquele mínimo, nem o médio, nem o 3/4, nem o quarto. Por quê? Porque ele quer constituir o seu rol de canais e pagar só para aquilo que você usa. Só que a operadora muito esperta, ela sabe também quais são e não vai fazer nunca aquele exato que você precisa.
Então é isso que tem que ser feito também com a telefonia celular, também com a banda larga. Então aí você define quais são os parâmetros que são importantes para você, paga mais ou a menos do seu vizinho, mas é claro, a gente diz que os equipamentos, eles permitem isso, você configura do jeito que você quer o acesso até a tua casa. Não todos, o que eu quero dizer é que existe uma tecnologia que permite isso, agora não que as operadoras tenham, é isso que elas, elas vão reclamar. Agora o mercado corporativo tem isso, porque é óbvio que é um valor maior, é um investimento maior e vale a pena. Então vejo como tudo está atrelado à questão do investimento na rede. Quando você tem equipamentos melhores, tecnologia melhor, você pode fazer essa diferenciação por usuário. Aí sim você vai pagar aquilo que é justo e a operadora vai ser penalizada se ela não cumprir aquilo que está no contrato. A gente não tem nem contrato, imagina falar isso agora, entendeu? E outra, além do contrato, você tem que ter equipamentos que cheguem no final do mês e falam, vamos fazer um relatorinho? Vamos lá, está aqui, ó, cumpriu aquele índice 1 lá, aquele índice 2, cumpriu, não cumpriu esse, quantos por cento vai ser abatido do valor mensal? E aí a operadora dá o acordo e tal, e é isso que é o certo, entendeu? E hoje a lei especifica que isso tem que ser feito. Inclusive daí a gente estava falando, né? Por exemplo, você fazer um contrato em que a operadora se compromete a oferecer 10% da banda que você contratou, pode ser bom para você. Na verdade, a redução de preço pode ser tão grande que vale muito a pena. E para a operadora é um bom negócio, porque ela está, assim, o enlace que ela vai reservar para aquele usuário é pequeno, capacidade pequena, e ela vai estar atendendo o usuário. E no momento, para você talvez seja interessante, aí no momento que, digamos, você usa de madrugada a internet, você não tem aquela capacidade total para transmitir. Então, ou seja, esse é um modelo muito melhor, por exemplo, do que você limitar a quantidade de informação transmitida. Né? Você pode, quer dizer, ou seja, tem soluções. Né? E a empresa pode começar a ganhar mais dinheiro. E, lógico, né? A empresa também tem que pensar em como que ela vai ganhar dinheiro, porque hoje tem o Netflix que está ganhando mais dinheiro do que a operadora. Né? E o Netflix é transmitido pela rede da operadora. Então, ficou pior, né? Dói, né? Então, tem que pensar o lado deles também, né? Exatamente. Então, os caras eles têm que repensar o modelo de negócio deles. Você começar a ofertar mais serviço. Porque se o serviço do Netflix, por exemplo, fosse da operadora, eles estavam agregando no negócio deles mais um serviço. Por que eles não pensaram nisso antes, né? E a questão até que o professor Pedroso comentou é interessante, né? O que as companhias aéreas fizeram? Elas não deram redução grande se você viajasse de madrugada, horários diferentes? É isso que tem que acontecer. Então, assim, as operadoras, elas têm que olhar porque o mercado hoje está trabalhando em cima dessa crise toda. Não é só o mercado de telecom que está em crise. Todos os mercados estão em crise e tem que se virar, tem que ter uma inovação, tem que atender o cliente diferenciadamente. Esse que é o grande segredo e é isso que não acontece por questões de limitação de investimento. Porque tecnologia existe, certo? Isso que é importante. Nós, engenheiros, sabemos que existe essa tecnologia. O cara pode configurar cada usuário do jeito que ele quer, pessoal. Nunca esqueçam daquele exemplo típico, né, que infelizmente a TIM praticou, que devido àquele plano lá que era ilimitado pré, eles simplesmente temporizavam, né, de que caía a ligação depois de um certo tempo, porque se deixasse o cara ficaria horas. Né, tá? Isso foi comprovado, até tem um relatório da Anatel dizendo, né, que quem era usuário daquele plano, a probabilidade de queda de ligação depois de, sei lá, 30 minutos, 15 minutos, era muito maior que tinha lá um plano pós. Eles fizeram essa constatação lá em São Paulo, colocaram em relatório, isso deu um bafafá muito grande, depois eles retiraram, enfim, né? Claro que tudo é abafado e vamos tocar. Mas essa é a grande questão, a gente sabe muito bem que eu posso configurar cada usuário do jeito que eu quiser, se eu tiver tecnologia para isso. Então, pelo lado ruim, né, que foi feito como exemplo, tem um lado bom também, que é você, né, exatamente programar, configurar para cada usuário e pagar aquilo, e é assim que tem que ser. Aí você vai ver que vai ter um monte de gente realmente, né, de madrugada, utilizando, baixando vídeos e tal, e está satisfeito. Não vai estar bravo porque a velocidade vai cair, porque ele vai entrar num gargalo lá no horário de maior pico, né, o HMM lá, o horário de maior movimento, e todo mundo está insatisfeito, aí está reclamando que está pagando, estou pagando e está uma porcaria, olha só, eu demandei aqui 15 megabits por segundo, não está nem com 5, o que é isso? Eu não posso reclamar porque realmente no contrato não diz nada que se não cumprir vai ser penalizado. Né? Então a gente está, né, em círculos, a gente tem que realmente definir muita coisa no mercado de telecomunicações para poder começar a trabalhar direito. Né? Completando, né? Quando a gente fala assim, não, a operadora contratei 10 Mbps, ela tem que me oferecer 10 Mbps. Né? É um tiro no pé isso.
pode ser um tiro no pé, aumenta muito o custo do operador. O operador não vai conseguir fornecer isso. Vai aumentar o custo da sua conta. Mas uma coisa que devia ser feita realmente era estabelecer um plano de longo prazo. Tudo bem, a operadora hoje ela consegue garantir 10%, vamos garantir 10%, mas nossa meta é garantir no ano que vem 20%, né? E no outro ano 30%. E daí, só que isso teria que haver uma legislação, né, específica para isso, né? É claro que também tem o modelo do contrato, também que é importante. Pode ser que para o usuário, se o preço baixar muito, 10% da banda que ele contratou, esteja bom. Né? Então, só que tem que haver, né, uma legislação, até para proteger o usuário que não sabe disso, né? Ele contratou a internet, de repente, lá no contrato dele diz que tem que ter 1%, né? Ou nada. A operadora não se compromete, né? Então tem que haver um controle sobre isso. Pelo menos você garantir alguma qualidade ao usuário, né? Mas isso é o papel aí da Anatel, né? Exato. Tem que haver uma regulamentação mínima, né? E a gente, até lembrando que o professor comentou agora, no início, quando foi privatizado, né, aqueles 2 pilares de sustentação do modelo brasileiro, que era a competição, existia a universalização, que era bem claras as metas. Então, por exemplo, vocês também não é desse tempo, mas foram muito bem feitas, ou seja, tinha que ter no mínimo tantos orelhões em cidade até 500 mil habitantes, no mínimo tantos orelhões por ano, então era tudo escalonado em quantidade e em tempo. Porque é óbvio, né? Era diferente você tratar uma Telepar na época da vida, que era uma empresa estatal que foi privatizada, mas que tinha 30 anos de legado de rede, como a GVT que tinha entrado naquele instante e não tinha nada de rede, começou do zero. Então, é claro, você não tinha como fazer uma competição digna se os objetivos fossem os mesmos. Então, eram bolados exatamente metas diferentes para as operadoras existentes das que entraram. E essas metas foram cumpridas, caso contrário, seriam penalizadas e não poderiam ter acesso à exploração do serviço em outras regiões. Então, é claro, todo mundo queria atingir essas metas rapidamente, era bom para o usuário, bom para a operadora, que podia se lançar para outros projetos, outras implantações em locais que ele não podia, porque ele só tinha naquela região. Por isso que hoje as operadoras podem explorar em todo o país, antigamente não, né? Então, antigamente, essa era a região que era a antiga Brasil Telecom, em São Paulo era Telefônica, e não podiam entrar no mercado outro até cumprir essas metas. Por que não fazer tudo isso, né, de novo, só que com novos parâmetros? Né? Essa é a proposta. Então é por isso que não adianta marco civil, não adianta a gente discutir ir para Supremo, ir para não sei o quê, né? Supremo não vai, né? Mas ir lá discutir no Senado, se não mudar a legislação. A Lei Geral das Telecomunicações foi feita em 94, 95 e, né, não foi mudada até hoje, não pode, né? Tem que ser mudada. Né? Além disso, né, complementando, né, também precisa ter uma política de investimento em tecnologia. Os americanos acompanham, né, tem uma política de investimento em tecnologia. A fibra ótica, por exemplo, tecnologia de fibra ótica. Não há pesquisa de ponta, de fato, no Brasil. Tem grupos aqui, grupos ali, tem alguns professores do Cefet que trabalham com comunicação biológica e tal, mas, de fato, né, a pesquisa que existe no mundo não está aqui no Brasil. Então, hoje, por exemplo, o CPQD, que é o Instituto de Pesquisa hoje, né, que era vinculado ao Grupo Telebrás, né, desenvolveu a tecnologia de transmissão a 400 Gbps, a partir dos papers que eles leram já publicados. O pessoal lá fora, né, está buscando já a transmissão a taxas mais elevadas. Por que eles fizeram isso no Brasil? Por que o CPQD investiu nisso? Para descobrir como é que faz, para poder abrir para empresas. Olha, quer saber como é que faz, como é que você faz uma transmissão a 400 GB? Peraí, eu aprendi a fazer aqui. E está aqui pronto, tem um protótipo pronto. Você quer fabricar aqui no Brasil, eu te forneço, eu te vendo. Né? Eles vivem disso, né? Tá. Mas a gente precisa ter mais iniciativa do governo de fomentar a tecnologia nacional. Porque sem tecnologia nacional, os preços aqui dentro vão muito pro alto. As empresas, quando percebem que no Brasil hoje não tem tecnologia, não tem empresa desenvolvendo tecnologia, os preços que são ofertados por eles são muito altos. Sobe muito o custo de melhorar a tecnologia. Então, a longo prazo, se quiser melhorar a taxa de transmissão que você tem, né,
o governo tem que pensar em como que vai fazer o desenvolvimento da indústria nacional e da pesquisa nacional, coisa que a gente, às vezes, não para pensar. E as empresas de telecom brasileiras não pensam nisso também. Eles compram pacotes fechados. Eles pensam assim, eu preciso comprar uma estação rádio base. Quem é que vende? Siemens, Ericsson. Tá bom. Liga para Siemens, me faça uma proposta. Quanto você vende? Liga para Ericsson, quanto você vende? Compra mais barato. Né? Ou seja, eles submetem a tecnologia que vem de fora. Hoje tem poucas empresas desenvolvendo tecnologia no Brasil. Uma delas é a Datacom, né? que está produzindo equipamentos de rede hoje. Né? Embora não em escala, né? Mas eles têm, é um esforço que existe. Então, a gente precisa encontrar meios de incentivar que isso aconteça. Para realmente que a gente comece a produzir a nossa engenharia, que a gente comece a perceber. A gente não vai do dia para a noite fazer pesquisa de ponta nessa área, mas a gente precisa desenvolver a indústria nacional para que a indústria nacional possa fornecer soluções necessárias para a expansão da rede. Então, ou seja, você tem a parte legal, né? A parte legal que deve evoluir, mas você tem a parte que a gente tem que olhar para frente. Como é que a gente vai fazer para que seja sustentável? Né? Então, compartilhamento de infraestrutura, como é que a gente vai fazer isso da parte legal? Mas na tecnologia, de onde que vai vir? Se a gente não tiver base de tecnologia, a gente está perdido. O preço vai ser sempre alto. Não tem jeito. E o americano pensa nisso. Eu já vi apresentações deles dizendo assim, está aqui a curva da demanda. A demanda está crescendo. Está aqui a curva da tecnologia. Logo, o preço vai ter que aumentar, porque a tecnologia não está chegando. Vamos ter que investir em tecnologia. Aí eles fazem arranjos entre o governo, entre a iniciativa privada, né? E conseguem investir em tecnologia, conseguem fazer a tecnologia evoluir, e conseguem fazer com que as empresas assimilem essa tecnologia e façam isso aí virar produto. Ele virou produto com custo mais baixo para eles. E aí a população deles é melhor atendida. Então a gente precisa aprender a fazer isso no Brasil também. A gente não sabe fazer isso no Brasil. O governo brasileiro não sabe fomentar a criação de indústria em certas áreas e que passa isso aí pela fomentação da pesquisa, né? Conjunta com a a gente não sabe fazer isso, a gente tem que aprender a fazer isso. Né? E é uma pena porque nós estamos aqui numa universidade e a gente sabe que o modelo de negócios lá, né, como o professor Pedroso comentou, são parcerias com as instituições de ensino, com as universidades. Isso passa por todas, né? Então, é uma questão que a gente vê isso, quer dizer, a indústria eletroeletrônica em geral está em crise no Brasil, né? Houve uma redução de 30% nos últimos 2 anos, a Telecom está no meio. Para piorar, as operadoras, como elas são multinacionais, às vezes elas fazem compras mundiais, ou seja, quando ela tiver que comprar uma estação radiobase, uma switching center ali da vida, uma central de comutação e tal, ela vai comprar para todo mundo e algumas vêm para o Brasil, quer dizer, vêm importadas, né, a gente não tem acesso, não existe nenhum acordo de cooperação tecnológica, fala, tá bom, eu vou comprar N, né, herbes de você, mas eu quero transferência de tecnologia, eu quero que você me passe ao longo de X anos a tecnologia, eu vou fazer uma parceria com uma universidade, ou com o CPQD, ou quem quer que seja aqui no Brasil, e nós vamos adquirir essa tecnologia ao longo do tempo para não ficar dependente o tempo todo. A gente fez tudo ao contrário, tinha uma época que até existia isso no Brasil, né? Só que agora com essa crise toda ninguém mais pensa, os chineses entram fortes, os preços são imbatíveis, mas a gente só pensa no preço e a tecnologia. E o futuro, né, do engenheiro brasileiro de desenvolvimento em telecomunicações não existe praticamente, como o senhor comentou. São pouquíssimas empresas que você sabe. Ela está com uma delas, inclusive, para eles também serem competitivos, né, eu tenho até um colega que trabalha lá, eles têm parcerias com indianos, onde eles desenvolvem softwares 24 horas por dia. Né? Os brasileiros desenvolvem das 8 às 18, quando eles estão indo embora, eles já desenvolveram, mandaram por e-mail, o indiano está chegando no trabalho devido ao fuso horário, e ele consegue ser muito mais rápido fazendo essa parceria. Ótimo, que faça, mas que tenha envolvimento do brasileiro, né, no desenvolvimento de software, por exemplo. Então a gente não vê isso, são casos muito raros e nós estamos perdendo esse bonde tecnológico. E para a gente que está numa universidade, professores, vocês alunos, que terão grandes perspectivas profissionais na área de desenvolvimento, nas indústrias de telecomunicações, a gente não vê, né, professor, perspectiva nenhuma, isso é uma pena. Pois é, a gente tem pouco esforço de desenvolvimento. Nós temos um doutorando aqui que é engenheiro da Datacom, né? E estão interessados em muitas coisas interessantes, né? De ponta.
Agora, é a exceção, né? A gente tinha que ter muito mais esforço, né? Inclusive investimentos em empresas para desenvolver projetos de parceria, pesquisa, etc. Mas a gente tem muita dificuldade nessa área. Exatamente quando a gente procura as empresas de telecom, né, TIM, Oi, etc., GVT, vamos investir aqui, tem um problema aqui que você vai ter, né? Vamos investir aqui no... O cara falou, não, eu não quero isso aí, a hora que o problema aparecer, eu compro a solução. Só que ele compra a solução, mas quem paga a conta é a sociedade, porque o custo é repassado. Claro, ilusão, achar que não. Alguma dúvida mais? Você está vendo uma notícia, a Motorola vai lançar um celular e tal, ele vem com processador lá fora, né, Snapdragon 820. Para o Brasil, ele vai vir com o processador abaixo desse rendimento, né, que ele dá para ser melhor. Queria saber a opinião dos professores se, tipo, isso é devido à crise no país ou até isso que os professores acabaram de comentar, tipo, do desenvolvimento tecnológico no Brasil, que, tipo, o brasileiro não querer ter o melhor sempre, não buscar as melhores opções, não sei, eu fiquei meio assim, por que eles vão trazer um negócio abaixo para o Brasil? Eu acredito que isso aí seja uma questão do mercado. Porque hoje o celular que custa R$4.000, quem é que vai comprar? Então você tem um mercado muito pequeno para esse produto, né? É um produto que já vem importado e tal, e tem muito imposto e tal, então ele vai encontrar um mercado muito pequeno. Então aí o produtor aí do celular, ele vai escolher outra opção. Não, tem um celular que sai R$2.000. Vamos no Brasil vem. Estratégia de mercado, entendeu? Isso é óbvio, né? As empresas, né, multinacionais, elas sabem exatamente qual produto inserir naquele país. Isso aí, ainda mais empresas já consolidadas como Motorola, Nokia, Siemens, etc. Eles já sabem, Brasil não adianta, porque lá tem uma tributação absurda, então por mais que seja barato lá fora, quando você vai, né, entrar com esse produto no Brasil, custo do Brasil e tal, vai lá para cima, não vai vender. Então assim, pode ser até que eles tenham lá o modelo XYZ, mas eles às vezes não querem nem queimar esse filme e ter que ter um custo para trazer esse produto, sabendo que ele vai ter uma venda muito pequena. Então eles vão entrar com um produto acessível ao perfil do brasileiro. Isso é por isso também. E é uma pena, né? Porque é exatamente o que a gente vê. É mesmo o Positivo que está se movendo para produzir celulares, né? Eles vão se mover para produzir o celular que vende, né? Então tem que ver qual que é a renda da população que compra isso, né? Qual que é o valor médio, né? Que aquele celular vai ser vendido realmente. Não adianta o cara fazer um celular que não vai competir no mercado. Então ele vai fazer o produto para o mercado que tem aqui. Por isso que demora também tanto tempo para chegar, né? Além dessa questão do tempo, é a questão mesmo, né, do retorno que o país vai trazer. E infelizmente nós estamos nessa, né? Nós estamos bem para trás, quer dizer, não viramos, nós temos um mercado muito grande, a população é muito grande, mas com baixo poder aquisitivo. Então, né, vai se vender muito um produto popular, né? Isso, exatamente. Aí, como a população é muito grande, né, só com uma renda baixa, uma renda média baixa, vai interessar vender em escala um produto mais acessível. Uma pena, a gente perde muita oportunidade disso. Mas com o crescimento econômico, né, se retornar, né? Acaba. Não, isso sim. Teve uma época que era assim, né? mas uma época que, nossa, a diferença de lançamento de produtos era muito pequena. No Brasil, nossa, há poucos anos atrás, era uma ilusão, né? Infelizmente. Agora a gente sabe, né? Na verdade, a gente perdeu no Brasil uma possibilidade de fazer parcerias público-privadas, na época que a gente estava muito bem, né? O Brasil estava em desenvolvimento muito forte e tal, e o Brasil demorou a fazer parcerias, né? Senão hoje a gente teria muito investimento que não dependeria do Estado, né? Então, infraestrutura. Então, o Brasil se esqueceu de investir em infraestrutura, em todas as áreas. Né? Então, a gente ficou carente de infraestrutura, desde estradas, portos, até telecom. Né? Então, e a oportunidade apareceu, né? Aí, alguns anos atrás. E que muitas empresas estão muito interessadas em parcerias para investimentos e tal. Né? Perdemos a oportunidade, agora a gente vai ter que dar um outro jeito de fazer. Talvez no futuro surja outra oportunidade. Daqui a alguns anos, né? Dizem que vão demorar 10 anos para a gente retornar ao que a gente era. Né? Então, é o preço que nós estamos pagando. Porque a sociedade vai pagar e principalmente a sociedade que mexe com tecnologia. Né? Pior ainda, é mais afetada. Né? Uma pena. Bom, os professores gostariam de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário mais?
Bom, eu queria agradecer então mais uma vez a oportunidade, que é muito importante esse debate. Vejam que esse debate não se esgota, né? Então é importante que vocês tenham essas informações e saibam definir, né, exatamente como vocês podem contribuir. Afinal de contas, vocês são os profissionais, muito em breve estarão no mercado e podendo fazer a diferença, né, sabendo onde são os pontos importantes a defender nosso país, né, com relação a todas essas dificuldades que a gente está passando. Então, isso que eu acho muito importante. Vocês, né, serão formadores de opinião, se é que já não são. Então, levem essas informações todas às pessoas próximas a vocês, né, aos colegas, familiares. E quando vier sempre aquela famosa, né, pergunta, você que está estudando engenharia elétrica, o que você acha, por que está acontecendo isso ou aquilo, qual é a sua visão, que vocês deixem isso bem claro, né? Essas questões técnicas, tecnológicas, legislação, né? Eu sempre digo para os alunos que telecom, não adianta você ter a melhor tecnologia se a legislação não te permite utilizar, concorda? Né? Os Estados Unidos vai ter lançado uma tecnologia de ponta, uma frequência, né, perfeita, só que aqui a Anatel não vai ter regulamentado ainda, você não vai poder utilizar. Eu vejo que não adianta nada a gente estudar muito tecnologia em telecom se a gente não entender a regulamentação e mesmo que entenda e não aceite, então que faça a diferença em tentar mudar, né? Porque nós brasileiros só reclamamos, mas a gente não se liga a uma entidade de classe, ao CREA, por exemplo, para constituir um grupo de estudo, para encaminhar isso para algum órgão competente, para pegar um político decente para nos defender nessa questão, né? Então isso que é importante. Nós temos a classe dos engenheiros eletricistas tem que se unir para essas questões, porque é isso que, né, a população, a comunidade, o país espera da gente, né? Nós estamos já no meio do caminho, né, professor? Mas vocês estão começando, vocês têm que ter essa consciência desde já, que vocês têm que se unir, vocês têm que fazer parte, né, de órgãos, né, de associações, agremiações, conselhos e tal, para poder fazer diferença. Não adianta a gente só reclamar e daqui a pouco a gente vai embora e que pena, né? Então, não, vocês têm que fazer diferença, assim como a gente tenta fazer também, não é fácil, né? Não é? Se cada um fizer o seu, é um trabalho de formiguinha, né? Vai crescer bastante. Eu até complemento, né, que a gente no Brasil tem aquela coisa, né, de falar, olha, isso é um problema do Brasil, mas não tem nada a ver comigo. Parece que a gente não mora aqui, né? Então, ou seja, a gente é pouco organizado politicamente. Tem que se organizar mais politicamente. A organização política não passa pela associação de classe, pelo CREA, né? O CREA tem iniciativas muito interessantes, né? O CREA é ativo, né? Às vezes o CREA tem opiniões que às vezes não refletem até o que o profissional pensa, porque o profissional não diz o que pensa. Então, às vezes, é o que o conselheiro que representa o profissional pensou na hora, né? E teve uma opinião lá. Então, a gente não cobra. Nós aqui na universidade temos um representante do CREA, né? Mas quem que pergunta para o representante o que ele... qual que foi o voto dele, o que ele está fazendo? Suas ações. Quais foram as ações? Então, a gente não faz isso, né? Normalmente, né? Eu digo isso porque eu era representante da Universidade do CREA, né, nos últimos 3 anos, não sou mais. E o interesse é pequeno aqui da comunidade sobre, né, as ações que o CREA tem promovido, né, ou mesmo o cara está pensando na legislação, ou mesmo na nossa área telecom, né? E acaba que, se ninguém se interessa por telecom, acaba que a gente deixa que as decisões sejam tomadas por outros, sem expressar a nossa opinião. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que começar a ser mais atuante, né? Começar a tentar influenciar nos rumos do país, né? Para que as coisas fiquem melhores para todos, né? E que as decisões sejam tomadas por grupos, né? Às vezes tem um grupo lá, por exemplo, se deixar a operadora de telecomunicações tomar a decisão sobre qual é que vai ser o serviço que ela vai ofertar, então ela vai fazer um modelo que tire mais dinheiro do mercado, porque a operadora tem investidor e tal, ela está em cada lucro, né? Então, vai fazer o modelo para... Então, ou seja, a sociedade tem que se fazer representar, né? O governo tem que ter o lado dele, para que seja feito um modelo interessante para a sociedade. Sustentável do ponto de vista da empresa, também não quer que a empresa quebre, né? E a empresa tem direito a ter lucro, ela está investindo, né? Ela vai ter lucro. Agora, tem que ter um modelo, né? Um modelo estabelecido que atenda os anseios da sociedade, né? E a sociedade tem que participar. É o que a gente está fazendo aqui, né? Então, parabéns pela iniciativa, né? Obrigado. Tem que formar essa organização. Bom, eu, em nome do DAEL, primeiramente agradeço ao professor Felipe, que está aqui, o professor Pedroso também, muito obrigado.
Agradeço também aos alunos que fizeram presentes. Agradeço ao Eduardo, que foi ao Eduardo e o Arthur, que me ajudaram a organizar. E nós vamos procurar abordar diferentes temas, né? Também agradeço a ajuda do departamento, que me ajudou a organizar o debate. E até uma próxima. Né? Estaremos aí. Obrigado.